uma vez com vocês, Davi Gomes, para mais um vídeo aí depois de um longo tempo, né, sem gravar vídeos, devido a alguns motivos de muito trabalho, né. Eu trabalho numa loja de instrumentos musicais, então dou aula à noite, igreja, ou seja, muita coisa. Para completar, ainda tive chikungunya, né, 2 meses aí, ou seja, você fica até meio desanimado, né, da vida, um negócio muito ruim. Mas agora a gente vai bombar o canal de novo aí, voltar a gravar vídeo para vocês, compartilhar aí a nossa experiência musical, né, com todos vocês. E hoje eu vou falar de um tema muito importante, né, muito cobiçado aí nas redes sociais, né, muito guitarrista faz, né, grandes guitarristas sempre abordam esse tema, que é sobre improvisação. Então daí o nome que eu coloquei aí, a improvisação, a origem, né. Então eu vou passar para vocês a minha concepção, né, de improvisação, que não é quase nada diferente dos outros guitarristas, né, porque todo mundo que estuda sabe, né, do que tem que fazer para improvisar, do que tem que ser feito, né, qual o seu comportamento, né, na improvisação, o que você tem que conhecer, o que você tem que saber, né. Mas eu vou passar aqui a minha visão também sobre improvisação, o que eu acho, né. Eu sempre sigo, né, grandes guitarristas, e um dos guitarristas que mais me, assim, colocou uma palavra tão, assim, tão certa, o cara, poxa, estava inspirado quando falou isso, que é o Nelson Faria, né, quando ele fala que na concepção dele a improvisação é uma linguagem, né. Então ele faz essa pergunta: quem é que nunca viu um cara que não tem conhecimento nenhum de harmonia, de campo harmônico, de formação de acorde e improvisa bem pra caramba, né? Todos nós conhecemos alguém assim. Pô, o cara não estudou nada e o cara sola pra caramba, né? Ou seja, é uma linguagem. Então, é claro que eu não estou me contradizendo. Eu vou falar aqui que você tem que estudar harmonia, tem que estudar campo harmônico, tem que estudar escala, técnica, tem que estudar tudo. Mas existem pessoas, né, que já são dotadas de um talento especial, que ele consegue só de ouvir, né? Então, como ele fala, como que uma criança aprende a falar? Na escola? Não, a criança aprende a falar ouvindo os adultos falarem, principalmente sua mãe, que convive mais com ela, né, seus pais. E dali, de tanto ouvir, a criança começa a falar, né? Depois ela vai se alfabetizar, mas aprende a falar ouvindo. Improvisação também é assim, gente. Você vai improvisar de acordo com o que você ouve, né? Então, é o resultado das informações que tem na sua mente, né? Um solo aqui, um solo ali, um riff aqui, um riff ali, um link, né? Você vai ouvindo, e você fica cheio de informações na tua mente. Depois você passa para o seu instrumento aquele conhecimento que você tem, né, de ouvir ao longo da vida, né? Ao longo da vida você vai ouvindo os guitarristas e você consegue depois reproduzir aquilo, né? É claro que você não vai imitá-lo totalmente, mas vai ficar na tua mente partes de solos que você ouviu e você acaba criando um outro solo baseado em fragmentos, né, de solos que você ouviu ao longo da vida. Mas improvisar, gente, é mais do que isso também, né? Tem que ter conhecimento, né? Então vamos falar aqui, eu peguei aqui 5 temas, 5 não, 6, né? 6 coisas que você precisa saber para improvisar. Eu coloquei aqui na ordem que eu achei legal, mas pode ser em qualquer ordem. Bem, gente, a primeira coisa é o conhecimento de harmonia, né? De repente você está assistindo esse vídeo e fala, poxa, mais um cara falando de harmonia, mas eu quero solar, eu quero improvisar, eu quero, poxa. Mas, gente, o conhecimento de harmonia é fundamental para um bom improvisador. Quanto mais de harmonia você conhecer, mais você vai improvisar. Se você conhece só aquela harmoniazinha simples, né, do tipo... Você vai improvisar só em cima disso aqui. Nada contra, né? Quando é preciso a gente toca isso também. Mas eu estou dizendo que uma harmonia mais quadradinha, mais simples,
não vai te dar horizontes para improvisar, para explorar outros terrenos aí da improvisação, né? Então você conhecer a harmonia é de fundamental importância. Às vezes o seu ídolo é o Kiko Loureiro, o Juninho Afran. Você pensa que ele não sabe harmonia? Esses caras são conhecedores profundos de harmonia, conhecem tudo de harmonia. Né? Às vezes ele toca ali um rock, né, pesado e tal, mas todos eles, se você for assistir um vídeo do cara, se você tiver a oportunidade de estar com o cara, você verá que ele é aprofundado em harmonia. Todos eles conhecem a harmonia. Às vezes guitarristas de bandas de heavy metal, mas conhecem a harmonia. Né? Então é fundamental, mano. Não tem para onde correr. Você tem que aprender harmonia. Se você quer ser um bom improvisador, você tem que aprender harmonia. Né? Bem, em segundo, conhecimento de escalas. Né? Você tem que aprender as escalas, né? As escalas maiores, menores, diatônicas, os modos gregos, né? Escala diminuta, escala pentatônica, né? Aprender o máximo de escala que você puder. Mas eu vou pegar aqui vou fazer um pequeno comentário sobre o seguinte, gente. A gente aprende escala, mas é para depois fazer música com a escala. Não é simplesmente exercitá-la dentro de uma harmonia. Né? Até me lembro agora aqui de um guitarrista que eu sigo muito, né? Eu sou fãzaço, que é o Cacau Santos. Quem acompanha o Cacau Santos com certeza já ouviu ele falar, né, sobre um episódio que ele foi improvisar na igreja dele com 14 anos de idade, né? E o saxofonista, que era o cara da banda, né? Falou, hoje o improviso é seu, o pastor quer que você improvisa, quer ouvir a guitarra hoje. E ele ficou todo animado, e na hora do improviso dele, ele começou a fazer as escalas em cima da harmonia. E quando ele olhou pro tal moço lá, pro saxofonista, ele fazia sinal de negativo com a cabeça e falou assim, o que tu está fazendo, cara? Ele falou, eu estou improvisando. Ele falou, não, você não está improvisando, você está fazendo exercício de escala em cima da harmonia. Né? Então, dali para cá, ele pegou a dica com o cara e hoje hoje é o Cacau Santos que todos nós conhecemos, né? Na minha opinião, um dos maiores guitarristas desse país. Né? Então, você tem que conhecer as escalas, mas depois fazer música com ela. Então, gente, improvisar é o quê? É criar um solo inédito, na hora ali, na cara. É mais ou menos como criar um solo premeditado também. Se você tem uma banda, vocês vão gravar uma música, o solo vai ser de guitarra. Então, o guitarrista se encarrega de criar um solo. Só que ali ele tem tempo para experimentar frases, né? Experimentar efeitos, né? Ele vai premeditar esse solo, mas a improvisação é a mesma coisa, porém é na hora. Né? No ato de estar tocando ali, deu uma deixa para você, você vai em cima da harmonia que está sendo aplicada, você vai criar um solo na hora. Já um solo premeditado, você tem mais tempo. No estúdio você erra, você faz de novo e tal, mas a ideia é a mesma, né? É de criação. Então, ao longo aqui da minha vida aqui dando aula, né, às vezes eu tenho depoimentos de alunos que falam, professor, eu tenho muitas ideias, está tudo aqui na minha cabeça. Está tudo aqui. Mas na hora que eu vou fazer, a minha mão não corresponde, meus dedos não correspondem. Então, o que falta para esse guitarrista? A técnica. Né? Improvisar é como uma receita de culinária. Você vai fazer um bolo, você tem lá 5, 6 ingredientes. Se faltar um, cara, deu ruim. Se faltou o fermento, o bolo não vai crescer. E esqueceu de pôr açúcar, vai ficar sem doce. Improvisar é a mesma coisa. Eu tenho muita técnica, né? Eu faço arpejo, eu tenho uma velocidade tremenda, mas eu não tenho criatividade, eu não tenho ideias. Né? E da onde vem, gente, essa ideia? Daqui a pouco eu vou falar no item aí da criatividade. Nós estamos na escala, né? Então, escala é para você aprender todas elas, treinar ao longo do braço, todas as digitações possíveis, né? E depois você criar melodias, né? Você vai ligar, você tem aqui uma sequência aqui muito básica, né? 1, 2, 5, 1. Então você vai fazer o quê? Modo dórico aqui, mixolídio e jônico.
em cima. Não, isso aqui você faz para treinar a escala. Mas na hora de que você estiver tocando uma música, pintou 1, 2, 5, 1 aqui, ó. Tu vai fazer o quê? Né? Eu ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira, criando frase para esse 2, 5, 1 aqui. Ré menor, Sol com sétima e Dó. Né? Cada hora eu vou fazer de uma forma diferente. Então você vai criar uma frase envolvendo o modo dórico, envolvendo o modo mixolídio e envolvendo o modo jônico. E não necessariamente fazer as escalas de tônica oitava para cada acorde. Né? Então, essa é a diferença. Eu sei que em muitos vídeos os caras colocam um playback e falam com você, ó, fica fazendo a escala aqui, ó. Vai dar certo, se você ficar fazendo os modos em cima da harmonia, vai fluir, vai dar certo. Só que às vezes a gente faz isso, mas sem motivo musical. Né? Então, gente, improvisar é como compor uma música na hora, só que sem letra, só com melodia. Né? Então, é uma música que você faz na hora ali, sem letra, só com notas, só com melodia. Né? E se você ficar simplesmente digitando escala em cima dessa harmonia, você não vai passar muita coisa. Né? De repente, se você tiver muita velocidade, muita técnica, você vai impressionar alguns adolescentes que estão começando na carreira guitarrística, mas você não vai impressionar. Por exemplo, um músico mais experiente, você não vai impressioná-lo, porque ele está vendo que você está fazendo escala em cima da harmonia e não necessariamente criando música. Né? Bem, gente, o terceiro item aqui é a técnica, né? Então, não adianta, né? Acabei já falando dos dois aqui, né? Não adianta só conhecer a harmonia, conhecer a escala, mas fazer a escala assim. Ou com dedos errados, né? Todo duro, sem técnica. Ou seja, então a técnica é muito importante, é fundamental, né? Que os seus dedos, que você tenha domínio sobre os seus dedos, né? Então é claro que não vai dar para falar disso aqui agora, porque aqui o tema é improvisação. Em outros vídeos eu posso estar falando especialmente sobre técnica, especialmente sobre harmonia, sobre escala, né? Mas hoje é apenas abranger tudo rápido aí e tal. Então, gente, a técnica é fundamental também. Senão você entra naquele time dos caras que falam, eu tenho muita ideia, criatividade, está tudo na cabeça, mas os meus dedos não me obedecem, né? Não flui. O quarto item, né, que é a parte de você executar duas memórias. Memória visual e memória auditiva. Gente, uma vez que vocês tenham conhecimento de harmonia, boa técnica, conhecimento de escala, né? Aí vem essas duas memórias. A memória visual é o quê, gente? Você olhar para o braço da guitarra ou do seu violão e você vê as notas. Por exemplo, você pega a corda Ré aqui na casa 14, tu sabe que é a nota Mi. Aí tu pega a corda Sol aqui na casa 7, tu sabe que é um Ré. Então tu vai, ó Lá de novo, Lá, Ré, Ré, Ré. Ou seja, você olha para a escala, você vê as notas. Isso é memória visual. Você olhou para o braço do instrumento, você vê as notas ali. Né? Então isso é muito importante para um bom improvisador, você conhecer o braço do seu instrumento. E atrelado à memória visual, vem a memória auditiva. Né? Memória auditiva é aquela que você sabe que som vai dar antes mesmo de tocar essa nota. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, aí eu quero fazer uma frase assim, ó, uma pequena frase. Então eu já sei que essa frase está aqui, ó. Essas notas estão aqui, ó. Vamos conferir? Entenderam? Então, antes que eu toque, eu já sei que som vai dar. Então, a improvisação, ela funciona mais ou menos assim, ó.
eu estou ouvindo esse acorde Lá menor, aí eu quero fazer aqui, ó. Eu já sei que está aqui, ó. Você já viu aqueles caras que solam solfejando, cantando as notas, né? Isso é muito importante fazer, né? Então, você fala assim, poxa, mas dá tempo de eu pensar na nota e já fazer. Dá. É claro que no início, às vezes demora um pouco, você dá umas agarradas, mas acaba se tornando fluente. Né? Igual eu vi o Eduardo Nunes falar, poxa, quando eu estou improvisando, eu não estou pensando em escala. É claro que se depois analisar o meu solo, o que eu fiz ali, vai ver que eu usei o modo isso, o modo aquilo, escala tal, escala A, B, C. Mas na hora ali eu não estou pensando em escala, estou pensando em improvisar, em criar música, né? Como já falei no tema anterior, no item anterior. Mas o lance da memória auditiva é a mesma coisa, você vai pensando e você vai vendo, né? E na certeza de onde estão as notas. É claro que não dá para fazer isso de início com arpejo, né? Pô, não dá tempo. Mas com melodias com notas mais longas, você começa assim com coisa mais fácil, ó. Né? Né? Ou seja, com notas mais longas, né? Com menos notas, né? Para dar tempo de você associar. Então você vai saber o que fazer antes mesmo de fazer. Você já sabe que som vai dar. Isso é memória auditiva. Né? Ó. Eu já sei onde estão as notas. Tanto visualmente como auditivamente. Certo? E para encerrar o sexto item, né? O primeiro harmonia, segundo escala, terceiro técnica, quarto item memória visual, quinto item memória auditiva e o sexto item é a criatividade. De onde vem a criatividade, gente? Aí já é o contrário do cara que fala, eu tenho muita ideia, mas os meus dedos não obedecem. Aí já tem um cara que fala, os meus dedos não obedecem, eu sei todos os modos, eu sei todas as escalas, eu tenho velocidade, eu faço arpejo, eu palheto alternadamente bem, mas eu não tenho ideia. Eu tiro o solo de outros guitarristas e tal, mas quando eu vou fazer o meu solo, eu não tenho ideia. Né? Então, gente, essa criatividade, ela vem daquilo que eu falei agora há pouco, eu falei que ia falar no final. É seguindo aquilo que você ouve. Né? Então, quando você tira outros solos, também é legal, porque você tirando um solo aqui, um solo ali, outro solo lá, vai ficando no seu subconsciente aquele solo, aqueles clichês, aqueles links, né? Lembrando que dentro da improvisação, você pode usar links, você deve usar links, né? Mas só que você não vai ficar o tempo todo fazendo links, ou o tempo todo fazendo arpejos, por exemplo. Então você vai fazer um solo melódico, aí de repente surge uma fritadinha, e depois você dá uma nota longa, né? Depois você sempre repousa, né? Quem já toca sabe o que é nota de repouso, né? Que você normalmente repousa dentro das notas de acorde, né? Principalmente na tríade, né? Na tônica, ou na terça, ou na quinta, né? Mas então você vai criar uma melodia, né? Vai criar música, de repente você dá uma fritada, é legal, dá uma fritadinha e para numa nota mais de repouso, e depois você volta a melodia, volta a dar uma fritada, ou seja, mesclando as coisas, né? Então, de repente você para num linkzinho, né? Ou seja, agora você não vai ficar o tempo todo. Não, você vai fazer isso em alguns momentos do seu solo. Né? Em alguns momentos do seu solo você vai fazer isso. Mas não o tempo todo, senão todo mundo está vendo que você não está improvisando, você está fazendo coisas que você já sabe fazer. Você já praticou aquilo o dia inteiro, né? E outra coisa, gente, nenhum improviso já começa a 100 por hora. Um carro, antes dele alcançar 100, 120 por hora, ele passou por
10, 20, 30, 40, até chegar em 120. Nenhum carro faz assim, pau, já na velocidade máxima, né? Improvisar para mim é mais ou menos isso. Você começa devagar, você começa, você vai esquentando ao longo do improviso. Se eu ouvir uma sequência aqui, começando em Lá menor, aí eu já venho já de cara. Poxa, gente, isso é improviso onde? Não é improviso. Eu já treinei isso. Eu fiquei horas fazendo isso aqui, ó. Opa, né? Né? Isso é uma coisa que eu joguei no solo. Mas se eu já começo assim, poxa, né? Não, primeiro eu vou começar fazendo algo mais melódico. Aí o solo vai esquentando, você vai entrando no clima até que parte para uma coisa mais, né, vamos dizer assim, de certa forma agressiva. Né? Mas você já começa o improviso, poxa, né? Isso é concepção minha, né? De repente posso estar errado na visão de outros guitarristas, mas eu penso dessa forma, né? Então, gente, a criatividade também é tudo, né? Mas todos esses 6 itens, é claro que tem outros, né? Tem outros guitarristas com outras ideias, mas esses 6 itens aqui que eu separei para falar nessa aula, que é conhecimento de harmonia, escala, técnica, memória visual, memória auditiva e criatividade, né? Então, a criatividade, ela vem de quê? De ouvir, né? É como aquela linguagem que a gente falou no início do vídeo, né? Você ouve, armazena as informações e depois você vai jogar aquilo, vai empregar aquilo, melhor dizendo, dentro do seu improviso, dentro da sua música. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui com um improviso, não podia ser diferente.